Oi pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e o vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a minha releitura de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Gente do céu, fazem, se não me engano, uns 11, 12 anos que eu li esse livro pela primeira e única vez. Eu nunca reli essa história. Eu acho que eu nunca reli nenhum dos livros do Percy Jackson, talvez só a Marca de Atena, que é a segunda série que o Rick Riordan escreveu, mas foi porque eu jurava que eu não tinha lido ele ainda, mas tudo bem. Eu sou muito encantada com esse universo, eu gosto demais da história, dos livros. Eu não sei, eu sempre ficava imaginando que talvez fosse ser muito infanto-juvenil, uma história já assim, que eu já tivesse passado da idade de ler esse livro. Da mesma forma que eu pensei com Harry Potter e aí demorei demais para ler. E na verdade, não tem nada a ver com isso. O que me fez querer ler esse livro de novo foi o anúncio da Disney, né? Do que a gente tá assim em desespero, que é a série que finalmente a gente vai ter, se Deus quiser, uma adaptação muito boa para Percy Jackson. A Disney, em uma parceria muito legal com o Rick Riordan, estão produzindo aí, parece que vai chegar no ano que vem, a gente não tem uma previsão certa para quando. Então eu fiquei pensando, será que não era uma boa fazer uma releitura da primeira série para poder já ir entrando no clima, sabe? E pensando assim em cada cena que o livro traz, porque não são livros muito longos, ó, aqui tem algumas anotações, mas são livros curtos. Eu tenho essa edição aqui, ó, que veio em um box, olha que bonitinho. Elas são todas assim, com essa capa e nesse tamanhozinho menor. Mas mesmo que ela tenha um tamanho um pouquinho menor, o livro, ó, ele tem um pedacinho de Mar de Monstros, então... Mas ele tem 380 páginas. E é uma diagramação boa, gente, olha só. Não é apertado. Então, é um livro de fantasia, super jovem e com uma leitura muito fluida. Eu pensei da gente fazer esse vídeo em duas partes. Então eu só vou comentar com vocês agora aqui no começo um pouco sobre o que se trata essa história, para se tem alguém aí muito perdido no rolê, brincadeira, que não conheça, e aí comentar o que eu achei da experiência de reler um livro depois de tanto tempo. E também, né, quando eu li, eu acho que eu deveria ter uns 12 anos, né? Então eu tinha mais ou menos a mesma idade do Percy na história. E aí na segunda parte do vídeo eu vou marcar pra vocês, pra quem não quiser pegar spoilers mais detalhados, alguma coisa assim, eu quero comentar com vocês, eu tenho até uma cola cheia de coisas aqui, sobre algumas cenas específicas do livro que eu preciso que apareça na série. Gente, isso é perigoso, porque depois não vai ter na série e eu vou ficar chateada. Mas eu acho que são esses pequenos detalhes que vão deixar a série mais incrível ainda. Eu espero, eu torço para que os roteiristas, quem tá fazendo esse trabalho, esteja pensando nisso. Porque o filme, não vou logo falar do filme, gente, porque daí a gente já se livra desse assunto. O filme de Percy Jackson eu gosto, o primeiro. Eu gosto dos atores, eu amo o Logan Lerman e o trabalho que ele fez, assim, eu achei que ficou bom. Porque era o que ele tinha também, né? Um cara que já era mais velho pra interpretar um personagem de 12 anos. É um pouco estranho. E a história em si do Ladrão de Raios, ela até que não é assim tão falha. Ela se encaixa bem. Agora, Mar de Monstros... Já começa com a tentativa de pintar o cabelo da Annabeth, entendeu? Pra mim ali o trem já desceu inteiro. Eu só gosto da trilha sonora. Assisto tudo, porque é as migalhas que a gente tem. Mas, gente, é muito ruim.
eu assistindo o filme e eu pensando, meu Deus, mas é que às vezes eles já sabiam que tava flopado, que não ia ter mais, né? Então eles tentaram dar uma fechada na história, mas é o segundo filme de uma série, né? São 5 livros e no segundo filme a gente já tem o final, que nem é igual ao final do quinto livro, jogado ali assim, ó, uma coisa porca, assim, um trabalho ruim. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui, em Percy Jackson e o Ladrão de Raios, a gente conhece então o famoso Percy Jackson, que é um garoto de 12 anos que é muito distraído, é bem problemático. Se não me engano, ele tem déficit de atenção e TDAH, acho que é isso. E aí, ele tá sempre mudando de escola, ele nunca consegue ficar no mesmo lugar. A mãe dele coloca ele em uns internatos que já são específicos para garotos problema, e mesmo assim ele não consegue passar mais de um ano na mesma escola. O Percy, ele tem muita dificuldade em leitura, em entender, né, a matéria, por conta dessas coisas que ele tem, né, do déficit de atenção, do TDAH, e é um pouco estranho. Nessa escola que ele tá, quando o livro começa, ele tem um professor de latim que ensina para eles algumas coisas meio que de história também, assim, mais do mundo grego e tudo. E aí ele começa a perceber que quando ele tá lendo, sim, essas coisas de latim, essa parte aí de história, o cérebro dele funciona um pouco melhor. E nas outras coisas não vai. O Percy, ele tem um amigo nessa escola, que é o Grover, e eles, se eu não me engano, no livro aqui, assim, só pra, na introdução, eles se conheceram meio que nesse ano também. Então é a única companhia do Percy, ele só tem esse amigo. Ele sofre bullying, briga demais, é uma confusão atrás da outra. E a vida dele começa a ficar muito estranha quando ele percebe que uma das professoras dele virou um monstro e atacou ele. É muito engraçado essa parte, é meio que sinopse, assim. E aí ele pega, então, e ficou um pouco esquisito ali na mente dele, porque ele é atacado e depois ninguém mais fala sobre isso. Tipo, ninguém viu, ninguém conhece a professora que atacou ele não sabe como que ele conseguiu se defender, ele não entende. E parece que, tipo, só ele que viveu esse surto. E aí, depois de uma série de outros acontecimentos, ele acaba descobrindo que, na verdade, ele é filho de Poseidon. A mãe dele tentou proteger ele durante todos esses anos, mas, né, não conseguiu. Os semideuses aqui na história do Rick Riordan, eles têm um cheiro muito forte e eles atraem esses monstros, igual aquela professora que atacou ele. Então, ele acaba indo para o acampamento Meio-Sangue, que é um lugar em Long Island, aonde todos os semideuses vão, desde criança, para treinar, para se proteger, para aprender, né, como ser um herói. E aí ele chega lá nesse acampamento e ele não sabe de nada, ele não entende nada, ele não sabe quem é ele e tudo. E ao mesmo tempo que o Percy está descobrindo tudo isso, descobrindo quem ele é, quem é o pai dele, qual é a verdadeira história dele, o Olimpo está entrando em guerra. Se até o solstício de verão, acho que é isso, o raio de Zeus não for devolvido, os deuses vão entrar em guerra. Então o que aconteceu? Algum ser roubou o raio mestre de Zeus e Zeus tá pé da vida, culpando Poseidon ou Hades, né, culpando os principais irmãos dele, e ele lançou essas: se não entregarem de volta para ele o raio até o solstício de verão, os deuses em si vão entrar em guerra. É muito interessante porque essa história do Rick Riordan, ela traz os deuses gregos, todas as histórias clássicas para um contexto moderno, contemporâneo. Aqui a gente tem, por exemplo, o Monte Olimpo no topo do Empire State. Tem toda a explicação no livro e tudo, de que a Grécia, ela acompanha os principais, a Grécia não, né? O Monte Olimpo, os deuses,
eles acompanham os principais pontos do mundo no seu ápice. Então, quando o ápice era na Grécia, o Monte Olimpo estava lá. Quando o ápice vai, sei lá, para a Inglaterra, o Monte Olimpo foi para lá. E agora a potência mundial, os Estados Unidos, então o Monte Olimpo está lá. E também, é claro, nesse livro é norte-americano, então obviamente o Monte Olimpo estaria lá. E aí, no meio disso tudo, o Percy vai ser o responsável por achar o raio de Zeus. Por que não, né? Um garotinho de 12 anos que acabou de descobrir que tá no meio desse mundo doido, vai ser justamente a pessoa que vai impedir uma guerra entre deuses. O que pode dar errado, né, gente? Imagina, nada. Eu achei que eu teria um pouco de dificuldade, igual eu comentei com vocês, fazendo essa releitura, que seria assim um pouco, eu já li, eu já sei, eu já conheço, mas eu não sei se é por conta do filme, que me deixou gravado algumas cenas específicas e a ordem de alguns acontecimentos, mas, gente, eu não lembrava de muita coisa. E, assim, o livro é muito bem escrito. O Rick, ele arrasa. A leitura, ela é bem fluida, é super gostosa as cenas de ação, o jeito como eles lutam e como eles estão sempre em alguma enrascada diferente. Tipo, a hora que você acha que vai dar certo, acontece uma banana. Aí, de repente, pisa na casca de banana de novo. É muito gostoso, assim, a sequência do livro, ela é muito certinha. Ele é bem fechadinho. E foi uma experiência divertidíssima, gente. Eu li, assim, eu deixei pra ler todo dia de noite, porque senão eu ia ler assim, ó. E aí eu queria ter uma leitura um pouco mais demorada pra eu ir, assim, me recordando e lembrando. E não ler, assim, tipo, devorando tudo. E aos pouquinhos, pra ir, assim, eu não queria acabar, essa é a verdade. Eu tava sempre pegando, lendo bastante, e eu ficava, não, pera, hoje eu vou ler só um pouquinho, porque ontem eu li muito, aí vai acabar logo. Mas acabou, eu consegui acabar e foi assim, tipo, tô ansiosa já pra ler o próximo no mês que vem. Porque, gente, eu amei, achei divertidíssimo, fazia tempo que eu não me divertia num livro tão levinho. Aí, como eu comentei que eu tô ansiosa pra ler o próximo, já vou lançar pra vocês que eu pretendo, se tudo der certo, ler um por mês. Então, eu li Percy Jackson esse mês, O Ladrão de Raios, no mês que vem eu vou ler Mar de Monstros, e aí assim por diante. Eu estou parada na segunda série do Percy Jackson, esse daqui é Os Olimpianos, o próximo acho que é Os Heróis do Olimpo. Eu tô em A Casa de Hades. Só que, sabe assim, quando você não tava muito no clima? E aí agora, com essas releituras, tudo, quem sabe eu não volte no clima. A ideia é reler a primeira série completa e a hora que eu acabar lá, o último Olimpiano, eu vá direto pra Casa de Hades. Porque eu não sei se eu quero reler de novo a segunda série, porque faz pouco tempo que eu li. Os primeiros não faz muito pouco tempo não, mas não sei. Eu sei que a Marca de Atena eu não vou ler de novo, porque eu já li 2 vezes. Gente, foi tão engraçado. Eu lia, falava, cara, eu já li isso. Mas eu não conseguia lembrar o que acontecia na frente, o que eram as próximas coisas. Então eu continuei relendo, ainda achando, será que eu li mesmo? E aí a hora que chegou no final, o final eu lembrava, então eu falei, eu li. Mas eu tive que reler, não teve jeito, porque eu não lembrava nada. E aí agora a Casa de Hades eu tô um pouco empacada, mas tudo bem. Se Deus quiser, ano que vem eu consigo completar essa série e mandar um beijo pro Percy Jackson, fechar tudo isso. Aí agora, se você não quer spoilers, se bem que, gente, esse livro, né, tem filme, já é antigo, todo mundo conhece essa história, né? Eu separei aqui pra vocês, agora é a parte, então, que a gente vai comentar as cenas que eu preciso que tenha na série. Gente do céu, eu sei que, com certeza, eu vou me decepcionar um pouco, porque eu tô criando muita expectativa. Ó, olha a situação, gente, eu fui lendo
e fui anotando tudo que eu queria que aparecesse na série, porque eu achava assim, conforme eu lia, eu ficava pensando, cara, isso daqui vai ficar incrível na série. E falando na série, vocês viram o elenco? Gente, como eles são fofinhos. Eu ficava lendo o livro e pensando no rostinho dos atores, que realmente são crianças, que têm a idade deles mesmo. Eu ficava, gente, isso vai ficar muito bom. Eu amei a escolha dos atores, achei que ficou assim muito acertado. Tem muita gente criticando por conta de algumas trocas, de coisas que pra mim são tão assim supérfluos, tipo a cor da pele, a cor do cabelo, não vai mudar em nada a história. O que vai só agregar e acrescentar para cada vez mais a gente ter diversidade em séries. Pra mim, toda essa parte de o personagem não é o mesmo do livro se quebra a hora que a gente vê crianças negras, crianças asiáticas, crianças de qualquer nacionalidade que não são representados em nenhum lugar, falando, cara, olha aquilo, é um personagem de herói, sei lá, é um personagem ícone e ele é igual a mim. Então eu acho que a gente deveria pensar mais em como as crianças que nunca são representadas se sentem olhando para a TV e vendo elas mesmas, do que ao invés da gente ficar chateado, ficar bravo, porque o personagem não tem exatamente a cor do cabelo que o autor fez no livro, por N motivos. Então, se você não gostou, ou se você tem alguma dessas opiniões, nem comentem aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos só falar bem, vamos só torcer para que seja tudo mais maravilhoso possível. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que tem que ter, que é um pouco estranho no filme, mas tem. E na série eu acho que podia ser assim exatamente como é no livro, é o encontro então do Percy com a Senhora Dodds lá no museu. A hora que ele descobre que na verdade ela é uma fúria. E aí ela ataca ele dentro do museu, com todo mundo lá perto. E o Quirrell, que na verdade ele ainda é o professor, sei lá das quantas, ele joga ali a espada, que é aquela caneta maravilhosa que se abre uma espada, e ele consegue matar a Senhora Dodds. E depois ninguém mais se lembra da existência dela. Tem um corte aí, e é outra professora de matemática, e não aconteceu nada daquilo, só o Percy que lembra disso. Depois, a gente tem aquela cena incrível, quando eles chegam em Nova York, eles estão indo embora da escola, e o Grover vai com ele. Eles vão de ônibus, eu acho. E eu não sei se eles estão descendo ou entrando no ônibus, e o Percy vê as parcas, que ele não sabe que são as parcas, mas são aquelas 3 senhorinhas que estão, eu não sei se é tricô, é bordado, mas tem aquele lance lá do fio, que elas estão costurando, e é mais ou menos a história delas como se fosse o fio da vida e tudo aquilo, e uma delas corta o fio. E o Percy conta, né, pro Grover, que ele viu essa cena esquisitíssima, e o Grover assim, meu Deus, você viu elas cortando o fio? E ele é muito dramático, né, gente? Acho que eu seria o Grover na série. E aí ele fica muito em choque, ele ainda não pode falar nada, porque se o Percy soubesse logo de cara que ele é um semideus, além dele ainda não estar totalmente preparado, parece que o cheiro dele ia ficar mais forte, então ia ser mais difícil ainda para conduzir ele até a colina meio sangue para o acampamento. Então eles ali têm que levar um pouco em fogo morno, assim. A próxima cena eu achei engraçadíssima, porque sem querer, o Percy, sem querer querendo, né? Ele fica um pouco irritado ali com aquela proteção do Grover e ele abandona ele lá na rodoviária, vai pra casa sem o Grover, e depois ele e a mãe dele vão pra uma casa de praia, alguma coisa assim. E aí à noite, todo ensopado, o Grover chega lá. E como tem esse lance da briga entre Zeus, Poseidon, todo mundo por conta do raio, o mundo tá assim um pouco abalado, então tá tendo muita tempestade, tá tendo um furacão,
porque são ali as revoltas naturais dos poderes dos deuses. E aí eles acabam tendo que fugir por conta de um furacão que vai passar por ali, não sei. Mas o Grover e a mãe do Percy já desconfiam também que seja por conta ali dos deuses e dos monstros que estão vindo atrás deles. A parte em que o Percy chega na colina meio-sangue e a mãe dele morre também é muito boa. A luta com o Minotauro. Então, essa parte também tem que estar na série. A cena da Clarice no banheiro, quando, né, o Percy já tá instalado e a Annabeth tá começando ali a conversar com ele, ela faz um favor pro Quirrell de mostrar o acampamento pro Percy. E aí a Clarice, naquele todo estilo ali do chalé de Ares, ela vai enfiar a cabeça do Percy na privada e acaba que, como o banheiro ali, muita água, sem saber o que ele tá fazendo, o Percy consegue dar ali um show e um banho na Clarice. Essa cena acho que vai ser impecável. A parte da captura da bandeira, eu gostaria muito que quando o Poseidon, né, assume o Percy, fosse como no livro. No livro, ele vai pro acampamento sem saber de quem ele é filho. Eles têm uma leve desconfiança que talvez ele seja um filho dos três grandes, o que era proibido, né? Eles tinham combinado, feito um acordo, que nenhum dos três teriam filhos mais. E aí acaba que teve. E no filme, o Percy chega no acampamento já sabendo quem ele é. Ali o Quirrell conta pra ele tudo. Na série não, né? Nos livros. Eles têm uma desconfiança, mas não sabem quem é. E depois da captura da bandeira, ele faz ali uma cena super interessante, uma luta, né? E aí ele tá na água, aonde os poderes deles ficam maior, e aí Poseidon coloca o tridente na cabeça dele para mostrar que ele é o filho dele. E aí eu quero que seja exatamente assim. Eu tinha marcado aqui também que tem aquela cena quando quando o Percy ganha a missão para ir procurar o raio, porque quando ele é dado como filho de Poseidon, então já tá certo que buscar o raio tem que ser a missão dele. E aí eles saem do acampamento meio-sangue e tem um ataque, né? Eles entram num ônibus para ir lá para onde eles têm que ir e as fúrias estão nesse ônibus também. Aí eles são atacados no ônibus. Gente, é muito engraçado, porque elas estão procurando o Percy e aí a Annabeth e o Grover tentam, sei lá, disfarçar ali pro Percy poder sair. E ele não consegue deixar os amigos para trás, ele acaba voltando e aí explode o ônibus, eles perdem tudo que eles tinham. É uma confusão. Uma das coisas que eu também não lembrava direito, porque no filme é super diferente, é o ataque da Medusa. Então eu acho que eles têm que pôr essa cena do ônibus para fazer sentido, então, porque como eles são atacados no ônibus, eles perdem todas as coisas, e aí eles acabam indo parar, andando, né, a esmo, tudo, eles acabam indo parar naquele jardim de beira de estrada da Medusa, que é aquela mulher que vende as esculturas e tudo, mais ou menos igual é no filme, só que é um pouco diferente a chegada lá. E aí tudo que acontece nessa cena da Medusa também tem que estar bem certinho na série, o que é muito legal. A próxima parte que eu tava pensando depois é que no filme não mostra muito essa questão dos sonhos, né? Então é dito no livro que os semideuses sonham muito. E são sonhos vívidos, sonhos... Nossa, gente, olha os passarinhos. Meu Deus. São sonhos de coisas que estão acontecendo, eles fazem uma viagem, assim, nos sonhos. Então, eu acho que a série seria bem completa se ela inserisse os sonhos que o Percy tem. Ia ficar bem legal. Outra coisa também é que tem muitas cenas de luta nesse livro, porque eles se encontram em muitas enrascadas, todo mundo quer matar o Percy. Então é enviado coisas, do Hades envia coisas pra pegar ele, outros deuses também enviam, então tipo, é muito rolê por uma temporada só, talvez, né? Ou não, né? Não sei quantos episódios vão ter, então tem bastante história. Mas também eles visitam o portal em arco, porque a Annabeth, ela gosta muito de arquitetura,
E aí lá, um chihuahua, eu acho, não sei, era um cachorrinho, acaba se transformando num monstro enorme. A parte mais legal dessa cena de luta é que vão mostrando conforme o Percy vai desenvolvendo, vai entendendo o que ele pode fazer. E aí esse do portal em arco, a cena em que acontece aqui, né, ele acaba ficando para trás, separado do Grover e da Annabeth, e aí ele é atacado. E ele tem que se defender sozinho. Ele tá lá no topo. Ele acaba pensando, né, se meu pai é Poseidon, lá embaixo tem um rio, vou pular no rio e aí eu, sei lá, a água me ajuda. Isso é muito interessante, acho que é até mais legal do que a cena do ônibus, porque aqui mostra, né, como ele vai percebendo as conexões, né, com os poderes dele, com o pai dele. Tá acabando, gente, tá acabando. Aí eu separei mais 3 coisas. No filme foi totalmente pulado e eu até não lembrava se era nesse livro mesmo que acontecia, mas o Percy ele se encontra com Ares. A Ares arma pra ele lá e assim, finge que ele tem que fazer um serviço pra ele e na verdade era uma armadilha. E depois a gente descobre um envolvimento do Ares em todo, né, esse rolê do roubo do raio. Eu fiquei, gente, eu não me lembrava disso. E aí Percy luta com Deus. Ele vai ter uma luta com Ares, que é simplesmente o deus da guerra, e Percy Jackson, um semideus que não faz nem um mês que ele descobriu que ele é semideus. É incrível. Depois a gente tem o final, que também é totalmente diferente do filme, obviamente. Percy devolve o raio, vai no Monte Olimpo, tudo, volta para o acampamento Meio-Sangue e tudo parece estar tranquilo. E aí, Luke, que eu não tinha falado dele até agora, mas é também um semideus. O Luke é filho de Hermes, é um semideus um pouco mais velho do que os outros, assim. Ele é meio que tipo um monitor, assim, que vai cuidando dos mais novos. E ele ensinou várias coisas pro Percy. E aí, de repente, ele chama o Percy lá pra treinar com ele e a gente descobre que ele é o ladrão de raios. E tem uma luta ali com o Percy, ele deixa uma coisa pra matar o Percy mesmo e foge do acampamento. Eu acho que a primeira temporada terminando assim ia ficar muito legal. Então, essa foi a coletânea de cenas incríveis. Eu dei uma boa resumida no livro, porque é praticamente, né, tudo de mais interessante, assim, né, os pontos altos do que acontece no livro. E é o que eu tenho desespero para estar na série. Mesmo que não tenha tudo isso, mesmo que seja diferente, eu tô muito animada. É uma chance, né, da gente ganhar de volta pras telas aí essa história que me marcou também como leitora. Acho que foi a primeira série grande de livros que eu li, assim, que foi o que começou também o meu amor pela leitura. Eu ia na biblioteca, ia pegando os livros lá e ficava nervosa quando, tipo, eu precisava ler o quarto, sei lá, e a pessoa que tava com ele não devolvia logo. Era divertidíssimo. E lembrar tudo isso, né, essa nostalgia é muito gostoso. Se vocês gostam de Percy Jackson e gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir. Comentem aqui o que vocês querem que tenha na série, o que vocês estão mais ansiosos. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e compartilhar aí nas redes que vocês estão assistindo para que o canal seja entregue aí para o maior número de pessoas possível para que a gente possa ir crescendo. Até o próximo vídeo, pessoal!